Glória a Deus. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Êxodo 17, a partir do verso 8. É possível projetar a versão revista e atualizada? É possível projetar a versão revista e atualizada? Se for, ajuda, porque aí eu já falo a mesma versão que eu estou usando aqui na pregação. Fica a versão aí da palavra. Revista atualizada, é isso mesmo, RA, fantástico. Então vamos lá. Então, talvez você nem precise abrir sua Bíblia, você pode acompanhar aqui. Faz até pressão lá para o pessoal, para eles passarem direitinho na ordem. Faz pressão lá para eles. Oh. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, o tema da mensagem desta noite é a força da unidade. Pode dizer comigo, a força da unidade. Apareceu um inimigo a Israel, os amalequitas. E é interessante a estratégia de guerra idealizada por Moisés. Foi uma estratégia de guerra diferenciada. E é sobre essa estratégia de guerra que eu quero falar. E eu quero aplicar essa estratégia de guerra à vida de uma igreja local. O que é esta estratégia que Moisés usou? Como que ela pode ser aplicada na vida da igreja local? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero falar sobre os papéis das pessoas, diferentes papéis das pessoas. Porque a estratégia de Moisés, ela diferenciava os papéis aqui nesta guerra. Cada pessoa teria um papel diferenciado e o papel de cada um teria sua importância. Então, versículo 9, coloquem o versículo 9, por favor, Êxodo 17, 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Então Moisés definiu, como parte da sua estratégia, que o líder da batalha seria Josué. Primeira decisão, estabelecer um líder. Depois, disse assim: você tem liberdade para escolher os homens que vão estar à frente da batalha. Você escolhe. Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Então, Moisés delegou uma autoridade para um jovem líder, Josué. Josué tinha liberdade para escolher os soldados e descerem ali para o campo para a batalha. Mas Moisés disse o seguinte: qual vai ser a minha parte nesta batalha? O tempo que vocês vão chegar no campo da batalha, eu amanhã estarei no mesmo horário, no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Arão e Hur, próximo versículo. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. E agora, esta história é lindíssima. Porque essa história, olha o próximo versículo. Quando Moisés levantava a mão, Israel, ou seja, Josué com os soldados, venciam a batalha. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, Moisés abaixava a mão, prevalecia quem? Amaleque. Então vamos entender. Quem é que estava a travar a batalha no campo da batalha, na frente da batalha? Quem é que estava a travar a batalha? Josué e os seus soldados. Mas quem é que estava a determinar se eles venciam ou perdiam? Era Moisés. Então vamos entender aqui. Eles poderiam vencer Amaleque sem que Josué e o seu exército estivessem lá embaixo? Eles poderiam vencer? Não.
Mas eles também não poderiam vencer se Moisés não estivesse em cima do monte. As batalhas na igreja funcionam da mesma maneira. Tem que haver um grupo de pessoas à frente da batalha. Tem que haver um grupo de pessoas que trava a batalha na linha de frente. Essas pessoas que travam a batalha na linha de frente são todos os cristãos, todos os crentes que fazem parte da igreja. Porque é o seguinte, você vai em lugares que o pastor não vai, que outros líderes não vão. De vez em quando eu ouço alguns testemunhos. Há pouco tempo eu ouvi um testemunho de um famoso ator de Hollywood que se converteu através da empregada doméstica que era uma brasileira. Um famoso ator de Hollywood. Aí eu pergunto a você, que dia que o pastor dessa irmãzinha, veja bem, essa irmãzinha fazia parte de uma igreja de brasileiros nos Estados Unidos, trabalhava para um autor famoso de Hollywood, e através do testemunho dela, o autor famoso se converteu. Não lembro o nome dele, mas saiu nas notícias há pouco tempo. Eu não sei porque eu não sou muito de nomes mesmo de ator e cantor. Queridos irmãos, que dia que o pastor desta irmã teria acesso àquele ator de Hollywood? Nunca. Mas era aquele pastor que orava por aquela irmã, que aconselhava aquela irmã, e aquela irmã estava na linha de frente, mas tinha alguém por detrás. Sabem, os vossos pastores, eles não vão onde vocês vão. Eles nunca vão ter acesso às pessoas que vocês têm acesso. Eles nunca vão ter a oportunidade que vocês têm. Na nossa igreja há muitas irmãs cabeleireiras, que tem clínica de salão, de estética, de cabelo. E tem até uma irmã que falava que quando colocava alguém, uma portuguesa assim, para secar o cabelo, naquelas coisas, existe ainda aquele negócio de secar o cabelo assim. Ela falava, tá quente. Ela falava assim, quente você não sabe, é o inferno. Você precisa se livrar dele. Oh, Deus. Sabem, queridos irmãos, você sabe que quando alguém se senta no barbeiro, eu não sei, eu sento no barbeiro e dá um sono. Quando começa a fazer a massagem no meu cabelo, eu quase durmo assim. É assim, isso é para homem, mas para mulher, quando ela senta no cabeleireiro, ela abre a vida dela toda. Vocês não imaginam como as irmãs da nossa igreja levam clientes para a nossa igreja, suas clientes. Irmãos, e que dia que eu teria acesso a essas pessoas? Portugueses, brasileiros, ou de origem africana. Sabem, queridos irmãos, está lá Moisés em cima do monte, em cima do outeiro, mas é Josué que está a combater com os seus soldados lá na linha de frente. E agora, falando de papéis, quem é mais importante, Moisés ou Josué? Volta lá o texto, por favor. Volta o versículo lá, por favor. Êxodo 17, versículo 11, o 11. Com isso, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quem é que combatia? Era Josué. Mas quando que Josué vencia? Quando Moisés levantava a mão. Quando Moisés abaixava a mão, Josué. É interessante. Então, quem é mais importante? É Moisés ou Josué? Quem é mais importante? O pastor, os líderes principais da igreja ou os membros? Aqui está falando que se cada um não fizer o seu papel, não há vitória. Então, ambos são importantes. No reino de Deus, ambos são importantes. Porque sem um, não acontece a vitória. Mas tem o outro também. Não adiantava Moisés estar com a mão levantada, se Josué não estivesse lá no campo de batalha. Não adiantava Josué também estar no campo de batalha, se Moisés não está com a mão levantada. Isto eu estou falando, primeiramente, em relação a papéis. Mas ainda em relação a papéis, tem uma outra coisa. Olha o versículo 12, olha o 12. Moisés já estava avançado de idade. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Vosso pastor já fez 50 anos. Não brincar.
Não, agora foi só para ver se chamava a atenção dele. Mas é assim, vocês sabem que os 50 de hoje eram os 30 de antigamente. O irmão tem 73 anos, olha lá, novão. Parece que tem 72. Tô brincando, parece que tem menos de 70. Mas é assim, os 50 de hoje, eu tenho mais de 50 anos. Os 50 de hoje são os 30 de antigamente. Eu lembro, eu fui ler esses dias um jornal, aqueles jornais de papel dos anos 60, e estava escrito numa notícia lá assim: uma idosa de 42 anos foi atropelada. Uma idosa de 42 anos, em 1960, 42 anos era idosa. Irmão, nós estamos numa época maravilhosa. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilha. Que é isso, gente? Por exemplo, o irmão aqui, dá para ver, né? Ele está com 73, mas já fez um botox, uma cirurgia, não, estou brincando. Sabem, queridos, olha aqui. Olha lá. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo de Moisés, e ele se sentou na pedra. E agora entraram aí duas pessoas na cena. Arão e Ur, diga comigo, Arão e Ur. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, até Josué terminar a batalha lá embaixo. Agora, eu tinha perguntado para vocês, quem era mais importante, Moisés ou Josué? Para a vitória, os dois eram igual. Para a vitória na batalha, eram igualmente importantes os dois, não era? Agora eu pergunto para vocês, quem é mais importante, Josué ou Arão? Josué ou Ur? Moisés ou Ur? Quem é mais importante? Se Moisés não tivesse o apoio de Arão de um lado e de Ur de outro, olha o que ia acontecer. Moisés ia baixar as mãos e Josué perderia a batalha. Então, qual é a importância? Aí alguém fala assim, irmão, aí a pastora Leslie fala assim, querido irmão, qual o seu nome, irmão? Caio. E o seu nome, irmão? Davi? O Caio e o Davi. Vem aqui, por favor, Caio e Davi, se puderem vir me ajudar. Não, vir ajudar, pode vir ajudar e o pastor Sandro aqui. Vocês vão tentar levantar as mãos aí do pastor Sandro, que ele já está com 50 anos. Ele já está com 50 anos. O Arão ainda era mais velho que Moisés. O Arão era mais velho que Moisés, era o irmão de Moisés. Aí, levanta as mãos, levanta as mãos. Levanta as mãos. Então, a gente vai fazer com o pastor Sandro o que ele faz com vocês no encontro. Ficar com a mão... Não pode baixar a mão, estou brincando. Levanta as mãos, pastor Sandro. Aí é o seguinte, aí a pastora Leslie fala assim, Davi e Caio, eu tenho uma missão para vocês. Segurem as mãos do pastor Sandro, segurem. Você serve em que área aqui, Caio? Vários lugares. Também vários lugares, sim. Agora imagina só, se o Caio e o Davi fossem orgulhosos, vaidosos. Pastora, meu ministério não é este. Ficar segurando a mão dos outros. Eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, eu gosto de cuidar disso, eu gosto daquilo. Imagina se Arão e Ur não entendessem que não era o papel deles que era importante fazer, não era simplesmente o dom deles, a vocação deles, mas era o que precisava. Você sabe o que é humildade? Humildade é o seguinte, o que a igreja precisa de mim hoje? Obrigado, irmãos, um salve de palmas para eles. Vocês já entenderam? Se alguém te perguntar assim, o que você faz na igreja? Qual é a sua função na igreja? Cada um vai ter uma função. Eu perguntei que os irmãos são multitarefas, né? Mas deixa eu ver alguns irmãos que têm função mais específica. A irmã é líder de louvor, eu já vi que ela toca, né? Qual é o seu nome, irmã? Natália. Quem assim, tem ministério bem específico na igreja, como a Natália? Canta ou toca, ou dá aula para criança, bem específico. Se alguém te perguntar o que você faz na igreja, você vai falar assim, eu canto, eu toco,
Ah, eu dou aula para criança. Tudo bem, é ótimo. Pode ser até uma boa resposta, mas a melhor resposta não é essa. A melhor resposta é: eu faço o que o corpo precisar. Porque senão vai acontecer o seguinte nas nossas igrejas: uma pessoa vai se apegar a uma função e tipo assim, eu sou do louvor, aí eu vi um lixo aqui e eu passo por cima do piso do lixo e pego o microfone e vou cantar. Por quê? Esta função não é minha. Alguém passa com a criança e derruba a água, pode fazer com que alguém se escorregue e caia. Ah, mas isso não é comigo. Olha, precisa de alguém no estacionamento. Ah, eu não sou de estacionamento, eu sou professor de criança. Sabe o risco que pode acontecer dentro do voluntariado da igreja? A pessoa se apegar a uma função de uma maneira que é como se fosse o patrimônio dela. Eu e ninguém me tira daqui. Aí chega um novo convertido que é bom naquela área e fala assim: tomara que ele desvie, senão ele vai tomar meu lugar. Você acha que não? Tem igreja que é assim. Não, na comunidade eu quero assim, mas tem igreja que é assim. Irmãos do louvor principalmente, chegou alguém que toca melhor. Ih, o fulano toca melhor. Tem tanta igreja para ele ir, ele vem para cá. Vai tirar o meu lugar. Oh, você sabe que nós já tivemos uma das nossas igrejas, um senhor de idade. Ele se apegou muito à função lá dos assistentes. Aqui vocês chamam assistentes também? Assistência, né? Que cuida do... Ele se apegou de tal maneira que aquilo é como se fosse a área dele. Ninguém toca, ninguém mexe, é meu. My precious. Ninguém toca. Como é que é o seu ministério na igreja? My precious. É meu. Ninguém tira de mim. E se o pastor tirar esta função de mim, eu saio da igreja. Porque tem outras igrejas que me querem. Aqui não acontece, mas já aconteceu alguém chegar na igreja e falar assim: pastor, tem outras igrejas me querendo. É quase como se fosse assim: você não vai lutar por mim, você não vai disputar com a outra igreja. Sabem, irmãos, quem seria humilde igual Arão e Ur? Irmãos, Arão era um grande homem de Deus, Arão, sabe? Aí fala assim: vai rebaixar a sua função a segurar a mão de Moisés. Fica segurando a mão. Isso é ministério, ficar segurando a mão dos outros. Sabe? Mas se não fosse Arão e Ura segurar as mãos de Moisés, Israel não teria prevalecido na batalha. Você sabia que nunca minimize uma tarefa na igreja? Eu lembro que a minha esposa, ela sempre trabalhou com o Ministério de Crianças e ela sempre se desgastou para as crianças, para o Ministério de Crianças. E ela não tinha problema nenhum em estar lá no meio da sala das crianças. E uma vez a gente recebeu um pastor para pregar na nossa igreja e a Kênia não estava comigo lá na frente. Aí ele falou assim: cadê sua esposa, pastora? Eu falei assim: ela está lá com as crianças. Com as crianças? Mas ela é pastora sênior. Com as crianças, e tipo assim, como se criança não fosse importante. Para nós é a coisa mais importante, na verdade. E quando a gente faz isso igual ela fez, valorizou o ministério de criança, todo mundo entendeu, é importante. Há um pastor no Brasil que ele escreveu um livro sobre voluntariado, um pastor lá de Fortaleza, no Brasil. E ele disse que a igreja dele tem uma igreja com milhares de membros. E um dia, com tanta gente, visitantes na igreja, muita gente, e começou a dar confusão no estacionamento. Começou a dar confusão no estacionamento com os carros. E o que acontece? A igreja estava com muita dificuldade de ter voluntário para o estacionamento. Eu não sei se vocês aqui precisam disso ou não. Tem? Oh, tem irmão do ministério ali do estacionamento, aleluia. Ah, é? Oh, glória a Deus. Aí, irmãos, essa igreja, ela precisava de muitos voluntários, porque era uma igreja de milhares de membros e o fluxo de carros saindo e entrando era muito grande.
E aquilo começou a ter confusão demais. Os carros buzinando, aquela maior loucura, confusão, e estava faltando voluntários. E então, quando falaram isso com o pastor, falou: pastor, o estacionamento está uma bagunça, uma confusão. O pastor falou assim: pega o colete lá para mim. Eles trabalham com colete fluorescente aqui também. Aqueles coletes fluorescentes, né? E tal, com a marca da igreja e tal. Aí o seguinte, aí o pastor pegou e falou: pastor, mas você sabe fazer? Ele falou: claro que eu sei, eu que dei formação primeiro para todo mundo aqui nas áreas. O pastor pegou o colete e foi lá, e foi lá no estacionamento, e aqueles irmãos que vão estacionar, e o cara do estacionamento fala: não estaciona aqui não, irmão, isso dá problema, tem a garagem do vizinho, tem não sei o que, os caras brigam. Com o pastor ninguém brigava. Pastor, pode pôr aqui não, irmão, tá bem. Tá. Aí alguns olhavam assim e falavam assim: pastor aqui no estacionamento, coisa estranha. Aí os irmãos já não buzinavam direitinho, não sei porquê. Não brigava com o irmão do estacionamento. Aí o pastor só que tinha um problema. O pastor estava escalado para pregar naquele domingo. E o pastor não foi pregar. Ele ficou lá cuidando do estacionamento. Terminou o louvor, fez tudo, todo o programa, a ordem do culto aconteceu toda lá. Está faltando alguma coisa, está faltando um pregador. Aí alguém falou: é o pastor. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Aí alguém falou: quando ele foi estacionar o carro, ele estava lá no estacionamento. Chama ele, senão está dando problema. Já começou a transmitir, não tem o pregador. Aí chegaram lá, falou: pastor, você tem que ir? Ele falou: não vou não, está faltando gente aqui, não vou não. Aí na hora os irmãos se mobilizaram: quem vai? Pega lá uns coletes, vão lá e tal. Aí o pastor foi pregar. A partir daquele dia, não faltou voluntário para o estacionamento. Mas o que o pastor mostrou? Todas as áreas são importantes, porque se alguém bate o carro, se alguém briga lá, buzina, ele vai perder o culto, porque ele vai chegar aqui chateado. Ele vai chegar aqui, ele não vai ter um espírito para receber o culto. Sabem, queridos irmãos, cada papel da igreja é importante. Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante para vocês. É assim, alguém fala assim: vamos na minha igreja, porque a pregação lá é tão boa. A hora que você ouvir a mensagem do meu pastor, você vai ser tocado por Deus. Aí você convida uma pessoa. Mas quem aqui sabia que antes de um visitante, ouvir a mensagem do pregador, quantas mensagens ele já não ouviu antes? Porque tudo comunica. Não é só o pregador com o microfone que comunica. Tudo na igreja comunica. O estacionamento comunica. A pessoa das boas-vindas comunica. A pessoa que está no atendimento do café comunica. A limpeza da casa de banho comunica. A organização do espaço comunica. A altura do som comunica. Tudo comunica. Sabe o que tem acontecido em muitas das nossas igrejas? Um visitante vai todo animado. No estacionamento, ele já decide: eu não volto nessa igreja mais. Outros, quando chega no café, a irmã do café briga com ele. Aí a pessoa, só por educação, entra na sala de culto porque o amigo convidou. Mas ele já decidiu: não volto nesse lugar. Chega na casa de banho, a casa de banho não está limpa, não está bem decorada. Chega em outro lugar, aí chega no louvor, o líder do louvor é engraçadinho. Aí o visitante foi colocado para sentar na frente com o amigo. E o líder do louvor, engraçadinho, fala assim: agora eu quero todo mundo pulando. Aí o visitante está sem graça, ele nunca entrou numa igreja evangélica. Aí ele está lá, todo mundo pulando. Aí o líder de louvor fala: você é pé de chumbo? Não sabe que ele é visitante? Você é pé de chumbo? Pula, você não consegue pular? Aí o visitante: pula direito. Aí, agora você imagina, esse cara volta na igreja, quando o pastor pegar o microfone, para pregar, é a última coisa do culto. A pessoa já ouviu tanta mensagem até começar o culto, que ela já nem está preparada para a mensagem do pastor. Então eu quero dizer o seguinte: a mensagem que as pessoas vão ouvir nesta igreja,
As principais mensagens preparatórias estão antes do pastor subir. E vocês são os responsáveis para preparar o coração dessas pessoas, para que elas, até na hora da mensagem, elas tenham sido tão bem tratadas, tão amadas, que elas estão com o coração pronto, como um campo pronto para receber a semente. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Porque vocês fazem isso. E nesse sentido, não há quem é melhor e quem é maior. Porque é o seguinte, olha, a nossa igreja, o pastor Sandro viu que nossa igreja fez agora 1 ano que nós alugamos um prédio, um espaço exclusivo para a igreja de crianças. Então a nossa igreja está aqui e um prédio ao lado é exclusivo para as crianças. Nós temos lá playground, temos jogos, sala de criança, temos tudo para criança. Aí o seguinte, irmãos, de vez em quando acontece algo maravilhoso. Um casal, no final do culto, me procura e fala: pastor, para te informar que eu decidi que eu vou frequentar a sua igreja. Eu falo: muito bem-vindo. Mas eu e minha mulher não estávamos querendo, não era a nossa primeira opção. Não era a primeira opção? Não. A gente estava pensando em frequentar uma outra igreja que a gente gostou mais. Mas por que então que vocês estão vindo para cá? Nossa filha disse que não vai para outra igreja, senão não for aqui. E como que ela é? Aí um outro casal esses dias também decidiu ficar na nossa igreja. Eles falaram assim: pastor, a nossa filha a gente já levou em várias igrejas. Na semana que a gente trouxe ela aqui, durante a semana, ela pregou para nós. Ela falou da Bíblia. Ela tinha memorizado um versículo. E ela tinha falado, a gente falou assim: uau, é nessa igreja que nós vamos ficar. Aí nós, como pastor, está dando duro para pregar aqui. Aí a criancinha lá que está decidindo onde é que... Aí eu falei: não, mas tem alguns que decidem por causa do louvor. Tem uns que decidem por causa da pregação. Tem uns que decidem por causa das crianças. Tem uns que decidem por causa da decoração do espaço, do ambiente, por causa das músicas. Em relação às músicas, temos que ter muito cuidado. Igual eu falei, essa questão aqui do líder de louvor, antigamente a gente mexia muito com as pessoas, a gente tem que ter cuidado, nem todo mundo quer ser mexido não, gente. Então, a gente tem cuidado até com música, né? Igual, por exemplo, teve os incêndios há pouco tempo, né? Que destruíram tantas casas e tudo. Aí o irmão vai dirigir louvor, escolhe lá a música: incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua igreja. Aí tenta imaginar um visitante, que os familiares deles perderam casa com os fogos. Aqui tem muitos fogos aqui nessa região. Essa música é linda, irmãos. Eu gosto muito dessa música, mas essa música mesmo é para crente, né? Para crente com fogo. Aí tenta imaginar, tenta se colocar no lugar do visitante. Ele está lá na igreja. Ele acabou de ver nas notícias: pessoas perderam casa, famílias perdidas. Aí está lá, escrito lá: incendeia, Senhor, a sua noiva. Aí ele imagina uma noiva pegando fogo. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Ele falou assim: isso é uma célula terrorista. Eu entrei numa célula terrorista. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Eu vou embora. As meninas rindo aqui. Sabe, irmãos, qualquer música nós somos livres para cantar. Mas, sabe, o domingo é tão importante a gente realmente saber o contexto. Realmente a gente fazer com que todas as pessoas se sintam bem recebidas, bem acolhidas. E esse é o papel de vocês que fazem parte do Voltes. Oh, glória a Deus. Quem está feliz, dá uma salva de palmas para Jesus. Quem está feliz. E eu faço a pergunta: você está pronto para levantar a mão do seu líder? Para que a igreja alcance uma vitória? Você está pronto para levantar a mão do seu líder? O pastor vai fazer uma organização aqui e vai falar assim: olha, todas as pessoas que vão remover as cadeiras do espaço para tal evento, o Caio vai ser responsável por mover a cadeira. Não quero ser liderado pelo Caio, não. Mas naquele momento, levanta a mão dele, aquele momento é importante.
Sabem, é importante nós entendermos isto. Uma outra coisa importante. Quando que Josué vencia a batalha lá no campo? Quando Josué vencia a batalha? Quando Moisés? O que significava Moisés com o bordão levantado? Como levantava? Autoridade espiritual. Sabe o que acontece? Você pode ganhar pessoas no GC, é GC, né? Você pode ganhar vidas no GC. Você pode dar frutos no GC. Você pode multiplicar o seu GC. Mas eu não sei, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tudo acontece e frutifica no seu GC, não é só porque você trabalha. É porque você trabalha. Mas é porque tem uma autoridade espiritual aqui. Que derrama unção sobre os GCs desta igreja. Sabia que já teve pessoas na nossa igreja? Pastor, a gente já passou por muito no nosso ministério. A gente já passou por situação em que líder de GC... Eu vou falar GC porque é o vosso nome. O nosso nome lá é GV, é Grupo de Vida. Sim, é fácil falar G também, né? Aqui em Portugal fala G, o pessoal fala que aqui em Portugal não fala G, fala GNR, fala muita coisa com... Não, tem outras coisas também. Mas é assim, o que acontece? Vocês até fizeram perder aqui agora, viu, viajei. O que eu estava falando mesmo aqui? Do grupo. Eu já tive líder de GC na nossa igreja, porque ele frutificou, ele pensou que ele era o cara. E pegou as pessoas e tirou as pessoas da nossa igreja. Agora eu vos pergunto, ele frutificou depois que ele saiu da igreja? Não. Nunca mais na vida ele deu fruto. Aí você pensa, ele pensava assim, poxa, era eu que estava a dar fruto. Não, você estava lá como Josué. Mas tinha autoridade espiritual abençoando o que você estava fazendo. Na nossa igreja tinha um líder de rede, eu não sei qual é o nome que vocês dão aqui. Líder de rede é uma pessoa que cuida de muitos GCs. E esse líder de GC, ele era um líder frutífero. E ele pensou assim, se eu sou um líder frutífero, eu posso ir para uma outra cidade e começar uma igreja. E ele falou assim, pastor, eu quero me mudar e quero começar uma igreja para futuramente virar um MCI. Eu falei assim, você tem certeza? A igreja não está te enviando. Ah, não, mas eu quero trabalhar numa outra cidade, e lá eu já vou estar lá, eu quero começar um GC e de lá fazer uma igreja, porque é fácil, eu lidero aqui uma rede. Irmãos, em 5 anos ele não frutificou. Aí a pergunta dele era, como que eu dava fruto na igreja e não dou fruto agora? Porque quem lidera um GC ou lidera um ministério, na verdade ele não entende, ele está debaixo de uma unção. Ele está debaixo de uma graça. Tudo que ele faz dá certo e flui, porque há uma unção passando por ele. Sabem? Então é assim, por que Josué vencia? Porque Moisés tinha autoridade de Deus. Eu quero dizer o seguinte, muitas batalhas vocês vão vencer e os pastores nem vão estar presentes nos vossos GC, nos vossos trabalhos, mas pode ter certeza que a graça de Deus que está sobre eles é que vai levar vocês a frutificar. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Eu falei de papéis, agora eu vou falar do segundo ponto da mensagem e já caminhar para terminar. Agora eu quero falar de gerações. Há um outro princípio aqui nesse texto bíblico. Há 2 gerações que estão a fazer parte desse movimento. Há a geração antiga, que é a geração do Moisés, do Arão e do Ur. E há a geração mais nova, que está na linha de frente da batalha, que é o Josué e os soldados. Aí a grande pergunta, numa igreja, quem é mais importante, os mais jovens ou os mais velhos? Eu já vi pessoas dizendo assim, a igreja precisa de jovens para ter um avivamento, sabe, irmãos? Realmente o fogo pega mais rápido nos jovens, ninguém pode negar isso. O jovem é madeira seca, pega fogo rapidão. Pessoa casada com 2 filhos, você pegar fogo é difícil, irmão. Madeira molhada, madeira verde. É mesmo, se ele já não vem com fogo,
É difícil. Irmãos, de vez, eu não sei que lá na nossa igreja, de vez em quando alguém tinha um casal, era firme na igreja, em toda reunião, todo culto teve um filho, quase não vejo na igreja. Falei assim, gente, e era aqueles irmãos que cobravam o compromisso dos outros, né? Sabe por que você trabalhou 12 horas hoje, você não veio no culto? Sabe por que você fez hora extra, você não veio para a reunião? Aí a pessoa tem um filho, desaparece. Pastor, é difícil. Está difícil, não sei o quê. Não tem dúvida, irmãos. Jovem pega fogo, a faísca pega mais rápido, acende mais rápido. Mas a maturidade e a experiência estão com os mais velhos. E então, outra coisa, Deus, o que Deus está honrando nessa história? Deus está honrando o seguinte, a geração antiga, nada acontece sem a bênção deles. Mas lá no campo da batalha, nada acontece sem os jovenzinhos lutando. Moisés já não pode lutar, Arão já não pode lutar, já não pode lutar, mas Josué e os soldados dele podem lutar. E a força de uma igreja está não em substituir os velhos, mas em juntar a força dos dois, a experiência dos mais antigos, a oração, a sabedoria dos mais antigos, com o vigor dos mais jovens. Essa é a força de uma igreja. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Esta é a força da igreja, é o vigor da igreja. Olha, nós tivemos uma conferência na nossa igreja. O tema da conferência em 2023 foi, a gente faz uma conferência anual, e a de 2023 o tema foi avivamento de gerações. Por quê? Deus falou tanto comigo em 2023 sobre avivamento das gerações. Avivamento de gerações. Por quê? Porque de vez em quando surgem umas igrejas que só tem jovens. Tipo assim, sabe aquele líder de jovens? Eu não sei se vocês já viram isso. Tem uma igreja que o líder de jovem é muito frutífero, mas o líder de jovem de alguma maneira chega a um desacordo com o pastor da igreja. Aí o líder de jovem vai e abre uma igreja de jovem. A média de idade da igreja é 23 anos. O mais novo tem 15, o mais velho tem 28. Aí eles falam assim, nós somos uma igreja de jovem. E se eu te disser que uma igreja de jovens não é a característica do reino de Deus? A característica do reino de Deus é a igreja família. Porque a expressão da igreja na terra é uma expressão de família. Então, numa igreja tem que ter criança, tem que ter adolescente, tem que ter jovem, tem que ter jovens casados, tem que ter adultos casados, tem que ter idosos. Igreja é família. Sabe o que é uma igreja saudável? Se você falar assim, a nossa igreja de jovens é saudável, não é saudável. Porque ela não expressa a sociedade na qual ela está inserida. O que é uma igreja saudável? Ela expressa a sociedade. O que é um alcance saudável? Em Braga, qual é a porcentagem de crianças, de jovens, de adultos e de idosos de Braga? Tem que ter mais ou menos essa expressão aqui. Uma igreja saudável, ela expressa as porcentagens da sociedade, da comunidade onde ela está. Porque significa que ela está a alcançar todos. Agora, eu já vi igrejas que eram de jovens, média de 22 anos. Passaram 20 anos, virou igreja família, porque os jovens casaram, tiveram filhos. Então isso é só temporário. Igreja de jovem é coisa provisório. Eu vou para aquela igreja porque é igreja de jovens. Todos aqueles jovens vão envelhecer, sabia? Dá uma boa notícia para vocês. Todos eles vão envelhecer. Aí estão lá, os homão de 40, 50 anos, somos igreja de jovem. Já passou. Sabem, gerações, Deus ama e Deus respeita gerações, e eu creio no avivamento de gerações. Quem crê no avivamento de gerações? E para terminar, eu quero falar para vocês, talvez o pastor já tenha falado sobre essa metáfora para vocês. Quero terminar falando do voo dos gansos. Quem já ouviu essa metáfora, do voo dos gansos? Quem já ouviu? Alguns ouviram? Acho que ninguém ouviu. Tem uma pessoa. Você sabia que os gansos, eles voam em V, a forma do voo é em V. Tenta imaginar, eu não trouxe aqui a imagem, mas os gansos voam em V. Como que é em V? Vai um à frente, tenta imaginar aqui, vai uma à frente, por favor, só presta atenção para você entender. Vai uma à frente, uma atrás à esquerda e outro atrás à direita,
Depois tem o outro atrás desse aqui, o outro atrás aqui, e forma a formação em V do voo dos gansos. Por que eles fazem isso? Olha como que a natureza é linda, o instinto da natureza. Porque existe a força a força do vento que eles... São rápidos, muito bem. Então eles precisam romper com a força do vento. E esta formação em V, ela ajuda a romper. Só que nessa formação, sempre o ganso que está na linha que está na frente é o que tem que voar com mais força, porque ele é que pega toda a inércia, toda a barreira. Ele é o que mais sofre, depois os outros dois são os que mais sofrem, depois os outros dois os que mais sofrem. E sabe o que acontece? O da frente faz o maior esforço. E sabe o que os de trás fazem? Eles começam a gritar. O som que o ganso faz é grasnar. Muito obrigado, irmão. O verbo falhou aqui. Eles começam a grasnar. Sabe o que significa o grasnar? Isso quem estuda os animais dizem. Que o grasnar deles é como se o ser humano estivesse falando assim para o que está à frente. Vai lá, estamos contigo, vamos, estamos juntos, força aí, não desiste. O grasnar deles é uma motivação para o da frente não desistir. Aí quando passa um tempo e o da frente já está cansado, o que eles fazem? Vem alguém lá de trás, vem um ganso lá de trás, vem um ganso lá de trás e substitui o da frente vai para trás, que é onde tem menos esforço. E eles vão trocando de posições. E sempre os de trás vão grasnando para o outro. Vai lá, é isso. Então, tipo assim, imagina só. Eu estou pregando aqui. Você não está gostando da pregação, mas me ajuda. Vai lá assim, amém, pastor. Aleluia, amém. Você já viu aquelas igrejas dos africanos lá nos Estados Unidos? O pastor está pregando e fala assim, Deus é grande. Aí levanta lá um africano, aleluia, Deus é grande. Aí o pastor fala assim, Deus é fiel. Eu em 2 semanas levanta fiel. Aí a hora que você vê, está todo mundo lá. Aí o pastor acha que ele está pregando o máximo. Eu não entendo muito essas coisas. O pastor fala uma frase e todo mundo... Eu falo 10 frases, ninguém faz nada. Mas é assim, você quer... Quem acredita que o pastor Sandro está na posição da frente? Quem que está motivando ele? No seu ministério de louvor, de criança, tem alguém que está à frente. Você está grasnando para motivar ou está criticando? Porcaria. Olha, quem está à frente vai ouvir crítica ou motivação? Vamos ficar de pé. Quem acredita que alcance está no bom caminho? Quem acredita? Quem acredita que alcance vai romper em fé, em nome de Jesus? Quem acredita nisso? Levanta suas 2 mãos, seus 2 braços e consagre-se ao Senhor para isso. Fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero motivar os meus pastores, eu quero motivar os líderes que estão em cada posição de liderança. Eu quero fazer bem o meu papel, quero respeitar as gerações diferentes, ó Deus. Eu quero um avivamento de gerações na nossa igreja. Eu quero um mover do Teu Espírito Santo. Aleluia. Toma uma decisão, fala, Senhor, eu quero ser aquele servo que proporciona um ambiente agradável na igreja para que os visitantes possam chegar na igreja e sentirem que estão amados. Os visitantes possam sentir que é um lugar para eles fazerem parte, eles querem pertencer, porque é um lugar que nós preparamos da melhor maneira para eles. Se eu ver alguma coisa no chão, eu não vou passar por cima, porque eu não tenho apenas uma função na igreja. A minha função é preparar o ambiente para as pessoas terem o melhor culto possível, o melhor ambiente possível, e tudo que eu puder fazer para proporcionar esse ambiente, eu vou chegar mais cedo antes do culto, eu vou sair mais tarde, mas eu vou contribuir para que a minha igreja ofereça o melhor ambiente para as pessoas que já fazem parte da igreja, e para o melhor ambiente para aqueles que nos visitam. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe ricamente a sua vida.